Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Mais de Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que vocês nunca tenham captado recursos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu sou especialista em gestão e captação de recursos para a ONG. E hoje nós vamos começar a nossa live com o tema: pessoas doam por um motivo, mito ou verdade? Captação de recursos para a ONG. Então, realmente, a gente tem que pensar, as pessoas doam por um motivo? Elas realmente têm essa necessidade de doar para uma ONG porque tem alguma coisa ali dizendo que elas têm que doar ou não? Então, gente, é importante a gente entender que o ato da doação, ele é um ato que faz com que a pessoa... É de pessoa para pessoa, tá, gente? É muito importante entender isso. Mas ele é uma chave fundamental para a gente conseguir recursos dentro do nosso projeto social, ok? E aí vem a questão. De um lado, a gente tem pessoas que precisam doar, tá? Que elas têm uma necessidade, que elas têm uma paixão, que elas têm interesse pela causa. E a gente tem a pessoa lá que quer doar para aparecer. Então, a gente tem que entender isso. A gente tem a pessoa que doa por coração, por bondade, por necessidade, por empatia, mas a gente também tem a pessoa que doa por interesse, tá? Só para a gente entender isso. Esse é o nosso primeiro ponto aí. Por isso que a gente vai estar falando hoje sobre doação, sobre pessoas, porque é fundamental que a gente entenda o motivo das pessoas doarem para o nosso projeto social. E, claro, a gente também tem que entender o que passa nessa cabeça dessas pessoas para que a gente possa fazer a melhor comunicação para que elas realmente sintam essa vontade de doar para o nosso projeto social. Mas eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Eu não vou estar aqui falando nada específico no sentido de estratégia, o que você tem que publicar, como que tem que ser a arte. Eu não vou estar falando sobre isso aqui na nossa live, tá? Não vou estar falando que você vai captar recursos de empresa, de editais, também nada disso. Eu vou falar de pessoas. Mas eu quero deixar bem claro para vocês aqui, ó, que pessoas estão em todos os lugares. Pessoas são atrás dos editais existem pessoas. Atrás de uma empresa existe pessoas. Atrás de eventos existe pessoas. Então, qualquer forma que a gente vá captar recursos para a ONG, vai ter pessoas. Então, a gente tem que falar com essas pessoas para que elas estejam propícias a doar para o projeto social. E essa propicidade, né, e essa vontade, ela vai vir de qualquer forma, no sentido de se vai ser pessoa que vai lá comprar um produto na sua organização, se vai ser pessoa que vai consumir um produto que você está vendendo no almoço, se vai ser uma pessoa que vai vir por livre, espontânea vontade e vai querer doar R$ 50 mensais para o teu projeto. É isso que a gente vai falar aqui na nossa live de hoje, tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque isso vai fazer toda a diferença na comunicação, tá? E na forma o qual a gente vai estar captando essa pessoa. E aí você pode estar se perguntando, caramba, Débora, entendi. Então, é verdade ou mentira? Sim, gente, é verdade. As pessoas doam por um motivo, tá? Então, a pessoa que está doando para o teu projeto social, ela tem um motivo. Ela vai querer doar de verdade no sentido de, eu tenho um motivo por trás desta doação, tá? E aí a gente vai falar, eu vou falar para vocês aqui qual o motivo que normalmente essas pessoas podem estar doando para o seu projeto social. E a partir desse motivo, você vai ter que criar um relacionamento com essa pessoa para que essa doação seja a longo prazo, não simplesmente uma doação pontual para a instituição. Então vamos lá. Por que as pessoas doam para um projeto social? Um dos motivos, gente, é alinhamento de valores. Como assim? As pessoas, muitas das vezes, doam para uma ONG cuja missão e o objetivo estão alinhados aos seus próprios valores e crenças. Então, normalmente, a pessoa que vai doar para um projeto de crianças, ela acredita que o mundo vai ser melhor, porque a educação, tá? Educação, então, é um projeto educacional que trabalha com a parte educacional, ela acredita que ela vai doar R$ 20, ela vai doar roupa, ela vai doar alimento para esse projeto, porque ela acredita que é através da educação que o mundo pode melhorar. Ela acredita que através da educação é que faz pessoas pensantes e que vão fazer pessoas que vão mudar as nossas políticas e fazer o mundo melhor. Entendeu a ideia? Então, ela tem essa crença, ela acredita nisso. Ela acredita que o mundo vai ser melhor através daquela instituição e através daquela causa. Então, gente, é importante que a gente comece a entender a importância daquele doador para o projeto social e do projeto social para aquele doador. Então, se eu acredito, falando aqui, eu, Débora, se eu estou dizendo que a gente tem que estar alinhado com as pessoas, a gente tem que começar a fazer o quê?
publicações que digam sobre a nossa causa, que digam sobre os nossos valores, que mostrem os nossos valores, que mostrem no que a gente acredita, que mostrem os resultados da organização. E isso tudo tem que estar envolvendo a sua causa. Porque é importante que a gente entenda uma coisa. Não é porque o teu projeto trabalha com crianças, com adolescentes, com idosos, não importa o teu público, tá? Mas eu estou dizendo sobre uma causa. A sua causa, ela está muito além, tá? Do seu público, das suas atividades. Por quê? Porque a gente só cria um projeto social por um motivo, que é resolver ou amenizar aquele problema social. Então, a gente tem uma causa, a gente luta por uma coisa, tá? E aí vem a questão, e a gente tem uma missão. Então, assim, a gente tem que saber qual é a nossa causa e qual é a nossa missão. Porque isso tem que estar alinhado na hora que a gente vai falar com as pessoas. Então, não adianta eu chegar e falar para você, poxa, eu trabalho com crianças e adolescentes e hoje eu estou fazendo um projeto social para as mães, tá? Porque elas são importantíssimas, tá, gente? Elas são importantes, os pais são importantes, todos são importantes no projeto. Mas a gente tem que entender que, se eu estou falando de educação, se eu estou falando da minha criança, se o meu projeto é educacional, eu não posso criar um projeto de gerar renda para mães. Por quê? Porque eu estou falando de educação. O meu projeto pode ser um projeto de assistência social, mas ele está alinhado, tá? A minha área de atuação é educação. Então, na hora que eu crio um projeto para as mães que sofrem violência doméstica e eu quero que elas gerem renda, cara, o que tem a ver com o meu projeto que trabalha com crianças e adolescentes de 7 anos a 17 anos? De 7 a 17. Se eu estou falando de educação, não tem nada. Então, muitas das vezes, essa falta de alinhamento, essa falta de pensamento, essa falta de querer captar recurso, acaba prejudicando a nossa captação de recursos. Por quê? Porque o doador, que está ali querendo saber dos nossos valores, que está ali querendo saber da nossa causa, que está ali querendo ver a nossa missão e o nosso objetivo fim, ele vai falar, pô, eu não estou entendendo. Eu falo, trabalha com crianças e adolescentes e, de repente, está fazendo um projeto para as mães que sofrem violência doméstica. Pô, eu estou perdida. Não estou dizendo, gente, que vocês não possam fazer isso, tá? Eu estou dizendo que vocês têm que primeiro ver o que vocês querem. Eu quero que vocês entendam o que o projeto faz, como, onde, por quê, o que está escrito no seu estatuto, qual é o propósito inicial. Eu sei que a família vai direcionar se a criança vai ou não ter resultados. Eu sei disso. Mas a questão é, não adianta você querer resolver todos os problemas do mundo se você não faz da melhor forma possível um único problema que você tem que resolver, que é a questão da educação daquela criança. Eu sei que a mãe que vai estar lá sofrendo a violência, a mãe que está com o psicológico abalado, eu sei que vai prejudicar no aprendizado daquela criança. Eu sei, mas você pode arranjar outras estratégias para ajudar aquela mãe, para melhorar o resultado do filho dela. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, porque isso vai proporcionar ou não se a pessoa vai querer doar ou não. Porque quando ela olha, vê um monte de coisa dentro do projeto, vê um monte de atividade, vê um monte de coisa, ela pode pensar, ué, eles estão querendo fazer tudo? Não é só criança? Não é só tal coisa? Mesmo que tudo esteja ligado, gente. A mãe, o pai, a questão da alimentação, tudo isso está ligado, porque se a criança vai ou não ter resultado. Como dizem, né? E tá aí, a gente tem aí a física não, a psicologia, né? A questão da filosofia, a questão do desenvolvimento humano, que o meio vai influenciar ou não ele ser uma boa ou não, uma boa ou má pessoa. Eu sei disso, se ele vai ter resultados ou não. Mas a questão é, a gente pode melhorar o meio dessa pessoa, a gente pode melhorar esse ambiente familiar, mas não com atividades do projeto social, mas com outras ações e parceria de outras organizações. Segunda coisa aqui, por que a pessoa pode doar? Tá? Qual o interesse dessas pessoas doarem para o projeto social? Muitas pessoas, gente, elas querem fazer a diferença. Elas querem contribuir com as causas que beneficiam a sociedade. Então, assim, desculpa, gente. Como eu disse, a gente tem que entender qual é o nosso problema, né? A gente tem que saber o porquê que o projeto foi criado. Então, a gente fala da questão da criança, o projeto foi criado na comunidade por causa da questão da criminalidade, da questão da criminalidade, da violência, a questão de tudo que acontece ali, da gestação na adolescência, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem todo um processo, todo um problema, tá? Dentro de uma comunidade e dentro de uma área de vulnerabilidade. Então, só que a gente tem que entender que essa vulnerabilidade, gente, nem sempre tem a ver com a questão da violência, tem a ver com a questão da fome,
tem a ver com a questão da educação. Então, a questão é, se eu vejo que o meu projeto está ali, dentro de uma comunidade, essa comunidade ela tem um baixíssimo índice, realmente, de desenvolvimento. Não, é altíssimo índice de desenvolvimento. Baixíssimo índice de desenvolvimento. É uma comunidade muito subdesenvolvida e que eu posso proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, eu vou começar a criar um projeto dentro desse espaço. E aí, quando eu falo, cara, eu crio um projeto, pessoas estão ajudando, para pessoas evoluírem, para pessoas que têm ali uma violência enorme. Praticamente 90% dos jovens que estão ali, eles convivem com aquela realidade, eles acreditam que eles vão ser somente aquilo que está ali, que é apresentado para eles. Então, eu estou vendo que isso não é verdade. Eles têm espaço fora da comunidade. E aí, no momento que eu crio o projeto e eu mostro para as pessoas essa visão que as pessoas acreditam que a comunidade é a sua realidade, que ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai se reproduzir e morrer ali, as pessoas começam a entender que, calma aí, não é assim. Elas têm espaço, o espaço está aí, elas podem sair de dentro das comunidades e conhecer o teatro, elas podem conhecer o circo, elas podem conhecer os museus, elas podem conhecer as bibliotecas. Então, eu, como projeto, estou mostrando a oportunidade para essas pessoas para que elas tenham uma perspectiva de vida bem maior. E aí, quando eu mostro isso, eu tenho pessoas que querem realmente causar esse impacto, que querem causar uma diferença na sociedade. Porque, gente, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala políticas públicas para quem está aqui. E as políticas públicas para quem está dentro da comunidade? Por isso que eu falo que a gente, de dentro da comunidade, a gente tem que sair da comunidade para falar sobre políticas públicas. Já que são criadas para a gente, por que a gente não vai falar e vai querer... Não é discutir sobre essas políticas públicas para melhor desenvolver a gente. Então, essa questão, no momento que eu vejo que tem um problema, no momento que eu vejo que tem pessoas que estão ali lutando para desenvolver aquelas pessoas, para que elas tenham lugar realmente na sociedade, eu falo, pô, eu quero estar ali, eu quero contribuir, porque tem uma causa, entendeu? E todos têm uma causa, tá, gente? Mas a questão é que tem uma causa, tem uma missão que vai além disso tudo. Como eu falei, cara, quando eu falo de políticas públicas, eu falo de conhecimento, eu falo de empoderar, eu falo de ter realmente, de saber o que está acontecendo. E isso tudo, gente, eu tô falando para você o quê? Que tem pessoas que elas entendem que elas estão ali e falam, cara, eu quero estar ali. E eu também estou dizendo que eu não estou falando só sobre isso, não. Estou falando também de pessoas que trabalham com idosos, pessoas que trabalham com pessoas dependentes químicas, porque a gente está vendo que todos são capazes de entrar, de retornar realmente à sociedade. Eles não estão deixando de estar, tá, gente? Mas a questão é esse retorno de não ser aquela pessoa que está ali em situação de rua. Como é dito, é um mendigo. A faixa que é mendigo. Cara, é uma pessoa, é um ser humano, é uma pessoa que teve história. Que não é teve história, ele tem uma história. Ele é alguém, não é que ele foi, ele é alguém. E que ele passou por um período e está aí nesse momento agora, em situação de rua. Mas a gente pode trazer ele para o projeto e fazer esse resgate, como a pessoa fala, fazer esse resgate para inserir, colocar ele novamente na sociedade e ser um cidadão que está ali trabalhando, votando, realmente lutando pelos seus direitos. É isso que eu estou dizendo. E quando a gente fala isso, tem pessoa que fala, cara, eu quero impactar. Eu quero fazer a diferença. Eu quero resolver essa questão de tirar as pessoas em situação de rua. Eu quero falar sobre educação. Eu quero tirar as pessoas do nível da pobreza. Entendeu a ideia, gente? O outro motivo, né, que faz as pessoas realmente estarem doando o projeto social é a experiência pessoal. O que é experiência pessoal? Muitas das vezes, gente, essa questão da nossa criação de projeto social vem da nossa experiência. Vem da gente realmente ter passado por um processo e que a gente superou e falou, cara, se eu posso, cara, eu vou fazer com que outras pessoas possam também. Então, assim, eu conheço vários projetos, realmente nesse exemplo mesmo. Ai, gente. Desculpa. Realmente, de pessoas que sofreram violência doméstica, eu conheço projetos que realmente foram criados por mulheres que passaram pela violência, que passaram por outros projetos, outras pessoas em conversa, em realmente conversa, conhecimento, foi aprimorando, foi entendendo, identificou, opa, eu sofro violência doméstica. Peraí, isso não tem que acontecer.
opa, eu estou num mundo totalmente tóxico, eu vou sair daqui. Se eu sair, outras pessoas podem sair também. Só que quando eu saía, a minha oportunidade foi para um lugar totalmente diferente da minha realidade. O que acontece, gente? Que muitas pessoas, exemplo que eu vou dar de um projeto que eu trabalhei, é que ela, ali na região dela, tem um projeto de Caxias, o que eu entendi da história, né, que eu, se não for isso, gente, por favor, se estiver vendo aqui a live, fala aí, que a questão foi que ela saiu desse mundo Ih, gente, não sai, às vezes, por causa da situação aqui esse mundo Ih, gente, não vai sair. Ih, não vai sair. Esse mundo Ih, não vai. Não vai. Eu vou ter que sair. Já falei 2 vezes a palavra, mas dessa vez não vai sair. Ela saiu desse mundo, né, que não estava propício para ela, através de pessoas que não estavam ali dentro do seu próprio meio, né? Então, assim, que eu falo da sua região, da sua comunidade, ela descobriu isso em outro local e ela falou, cara, eu estou passando por isso, eu vejo outras pessoas que estão perto de mim que estão passando por isso, então eu vou trazer esse aprendizado que eu absorvi, que eu aprendi, e vou também colocar aqui dentro da minha comunidade. Porque eu sei que essas pessoas aqui, elas não vão ter a mesma oportunidade que eu tive de sair daqui para ir para outro lugar para aprender. Então, eu vou botar aqui dentro dessa comunidade, eu vou botar aqui para as pessoas que estão perto de mim, que são pessoas que moram perto de mim, que eu estou vendo que estão passando pela mesma situação do que eu. E aí vem a questão, essa experiência pessoal fez com que essa pessoa criasse essa ONG. E aí vem a questão, quando a pessoa tenha essa vivência, a pessoa passa por essa realidade, e às vezes com outras organizações, às vezes com pessoas, não é nem dentro de um projeto, tá, gente? Não é dentro de um projeto, não é dentro de um espaço público, tá? Ela não é dentro de um espaço privado, mas às vezes é dentro de uma pessoa chegar e conversar, de uma pessoa começar a olhar ali, a passar, tipo, a pessoa vem aqui, limpou a minha casa, eu começo a conversar com ela, começo a mostrar algumas coisas para ela, e ela começa, opa, peraí, vou pesquisar, vou entender, vou procurar mais sobre isso, e aí foi que a pessoa entendeu o que estava se passando, e ela falou, cara, eu vou criar um projeto, porque eu tenho amigos, eu tenho familiares que estão passando por isso, e se eu criar uma ONG, eu vou poder ajudar. E aí, através disso, as pessoas notam essa semelhança de, pô, eu não tenho como criar um projeto social. Eu não tenho, primeiro, eu não tenho tempo, segundo, eu não tenho conhecimento, terceiro, entendeu? Aí bota assim, tem gente que você fala assim, ah, cara, todo mundo tem tempo. Tem gente que tem filho, tem neto e tem não sei o que lá, tudo bem, gente, mas tem gente que não tem essa capacidade, realmente, essa força, essa garra. Porque é o que eu falo para as pessoas aqui, quem cria um projeto social e está aí de frente, como eu conheço várias pessoas que estão de frente com o projeto há 2, há 10, há 15, há 20 anos. Gente, é muita força. Só essas pessoas sabem o quanto elas estão batalhando para fazer o projeto acontecer, para estar de portas abertas. Então, realmente, não é todo mundo que tem essa força de criar um projeto social. E aí vem a questão. Com a minha vivência, eu não vou criar um projeto social, mas eu posso fazer com que aquele projeto que realmente que está naquela causa, que faz essa missão acontecer, eu vou estar apoiando ele. Porque eu sei o que é isso. E eu quero que mais mulheres não passem pela mesma situação que eu passei. Então, eu apoio esse projeto social. E aí ela vai lá doar para esse projeto, que trabalha com mulheres que sofrem violência doméstica. E hoje eles estão lá empoderando mulheres e criando empreendedoras para que elas possam ser realmente dependentes financeiras, não precisar daquele marido, ou até mesmo estar com aquele marido que agredia essa mulher, mas ele passou por outros problemas e ele acaba vendo que aquilo que ele fazia era errado. Então, assim, a gente tem várias histórias, gente, mas a questão aqui é, a pessoa que doa para o projeto social, ela tem realmente essa questão. Eu dou para aquele projeto porque eu já passei por isso. Eu não quero que outras pessoas passem por essa realidade que eu passei, esse sofrimento que eu tive. Então, eu tenho capacidade de dar 50, 60, roupa, alimento, para fazer com que esse projeto aconteça e realmente faça com que mais mulheres entendam os seus valores, entendam os seus direitos e possam ter uma vida feliz. Essa sacada em relação ao doador. A gente tem aquela questão do senso de dever, tá? E responsabilidade, que são as pessoas que realmente falam, cara, a doação como uma responsabilidade moral e social. No sentido, gente, de ajudar os menos afortunados. E não é em relação a,
caridade. Eu vou lá dar uma cestinha básica porque ele está passando fome. Aí eu vou dar uma moedinha para aquela pessoa em situação de rua. Não, gente. Ele vai no sentido de que realmente eu vou poder transformar. Eu vou poder mudar a vida dessas pessoas. Porque isso que a gente tem que entender dentro do nosso projeto, como eu, gestora, como eu, assistente social, eu como psicóloga, terapeuta, todos nós que estamos dentro do projeto social. O projeto social, gente, ele é de assistência. Assistência social. Ele não é assistencialismo. Ele não é aquela pessoa paternalista que está sofrendo, senta aqui no meu colo, chora, vamos ver os benefícios do governo, vamos ver como você pode fazer, vamos viver da caridade, vamos te dar cestinha básica. Não é isso, gente. Não é isso. O projeto ele tem que ser de assistência social. O que é isso? Transformar vidas, mudar do ponto A para o ponto B. Mesmo que você fale, mas eu estou mudando, no momento que eu estou dando cesta básica para a pessoa, ela está comendo, legal. Mas você vai, no momento que você parar de dar, ela vai continuar. Então, essa é a sacada. Você não tem que fazer com que a pessoa, hoje você está dando benefício para ela, ela está bem porque você está dando benefício. Você tem que fazer o quê? Ensinar aquela pessoa a pescar. Não é só dar o pãozinho. É ensinar a pessoa a pescar. Essa é a ideia. Por isso, quando a gente fala na questão do senso de dever e responsabilidade, a pessoa que está doando, que ela acredita que ela vai ajudar as pessoas menos afortunadas, que ela vai fazer com que as pessoas, ela realmente, ela quer apoiar algo importante. Ela quer fazer com que a pessoa vire independente. Entendeu? Ela quer que a pessoa, ela saiba quais são os seus direitos. Ela quer que a pessoa se transforme. Não é aquela coisa, coitadinho, vamos ajudar. Não, ele quer colaborar para transformar a vida daquele indivíduo, que é o seu beneficiário. Transformação, mudança, perspectiva de uma vida melhor. É isso que eu estou te falando. Por isso que a gente fala que, às vezes, a pessoa está doente. Coitada. Vou ajudar ela para que ela melhore. Gente, não é só ajudar para que ela melhore. É aquela questão, vamos... eu falo isso, eu vou dar o exemplo do projeto onde eu trabalhava. Nosso projeto, eles trabalhavam muito com a questão do assistencialismo. Aí a gente começou a ver, entrou a assistente social lá, diferente. Quando eu entrei, ela já estava lá uma assistente social, e a outra que entrou foi na mesma vibe ali, porque elas eram conhecidas. Então a gente entendia que, cara, o projeto tem que ser mudança. Não dá para ficar dando só cestinha básica, a pessoa vem aqui, eu tô sem gás, e a pessoa ia lá dar dinheiro para comprar gás. A gente está com problema. Não, aí a gente já mudou isso aí, a assistente social já, a gente conversou com não, cara. Tudo que pede a gente dá, tudo que pede a gente dá, não dá. É o quê? Deus no céu e a gente na terra para ajudar? É só levantar a mão para você e falar, Senhor, me ajuda e chega aqui, fala com a gente aqui, me ajuda aqui, foi tudo bem? Não. Vamos fazer com que essas pessoas comecem a cair na real, porque tem tempo para acabar. O projeto vai ficar aqui, muitos anos, mas a pessoa vai ficar aqui 2, 3 anos. Não vai ficar a vida inteira. Então, ela tem que, em 2, em 3 anos, mudar a sua concepção, porque as coisas têm que mudar. Mesmo que essa mudança de concepção seja, sim, exemplo, a pessoa estava lá, a criança tinha problema do coração, tinha problema do pulmão, essas coisas todas, ela precisava de uma home care. Gente, o home care é muito caro. É caríssimo ter praticamente um hospital dentro da sua casa. É caríssimo. Ainda mais para uma pessoa realmente que em vulnerabilidade, uma pessoa que recebe um salário mínimo e meio, já é caro para quem não recebe mais do que 3, 4 salários. Imagine para uma pessoa que recebe um salário mínimo. É caríssimo. Então, assim, quem tem possibilidade, tem os critérios, você vai entrar com uma ação judicial e o governo vai te dar um home care. E aí, aquela questão, conhecimento. A gente passou esse conhecimento para essa mãe, você não tem recurso, você pode entrar com uma ação judicial, a gente chamou o nosso parceiro lá, com o escritório de advocacia, apresentamos, ele pegou tudo, organizou, fez todo um processo, e entramos com ação judicial para conseguir o home care da criança. E aí, aquela coisa toda, a gente foi pesquisar, entender, e claro, todo o conhecimento da ciência social, que a mãe poderia pegar os benefícios todos do governo, os leites caros que a criança tomava, conseguir a questão do home care, mas que ela também, óbvio, gente, óbvio, eu entendo isso, às vezes eu acho um absurdo a questão de um salário mínimo com uma criança que praticamente depende da mãe 24 horas. O que é um salário mínimo para uma pessoa que paga aluguel, tem que dar alimentação, às vezes especial, isso tudo? Não dá, né, gente? Então, a gente também tem que ter um pouquinho de noção, e eu sei essa noção, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter casos e casos dentro do projeto social. E aí, esse caso dessa menina foi essa questão, a gente deu conhecimento, ela foi atrás, ela conseguiu o home care, ela conseguiu o leite especial, que uma lata de leite que a criança tomava era quase R$300,
e a criança tomava quase 10 por mês. Ela tomava 10 por mês, a gente não tinha condição de dar 10, a gente dava só 5. Então, assim, as crianças tinham um custo alto de vida, entendeu? Então, assim, 10 latas, 3 mil reais, gente, por mês, a criança já tomava leite. Entendeu? Então, assim, mais a questão do oxigênio, todo um trabalho em cima dessa criança. Aí a gente mostrou para a mãe como que poderia ser feito. Ela entrou na justiça, conseguiu os leites, conseguiu as gases, as coisas, os equipamentos todos para a criança. Mostramos que essa mãe ela poderia estar fazendo atividades em casa em relação a conseguir mais renda. Então, ela entrou no projeto, começou a fazer lá bijuteria, e ela começou a vender bijuteria dentro da casa dela. Então, assim, a gente conseguiu trazer uma forma diferente e dar uma qualidade de vida para aquela criança, uma qualidade de vida para aquela mãe, entendeu? Que sim, ficava em casa 24 horas com a criança, ficava, mas aí, vamos tomar conta da criança e faz um bordado, faz aqui a bijuteria, tenta vender, vende para a gente mesmo, a gente vai comprar, então já entra algum dinheiro a mais do que o BPC que você ganha. Então, isso tudo, gente, faz a diferença. E mesmo que você fale, pô, a gente deu o caminho em relação a ter benefícios do governo, sim, mas a gente também deu o caminho para que ela conseguisse mais recursos através dela mesma, que foi gerar renda para ela. E isso, gente, tem a ver com a questão do doador, que ele tem esse senso de dever e responsabilidade. Cara, eu tô bem, eu consigo, eu cheguei onde eu cheguei, e eu também vejo que as pessoas podem fazer isso. E eu vou doar para uma ONG que tem resultados, que dá resultados mostrando que muda a vida das pessoas. Então eu vou doar para aquela ONG ali. Eu estou vendo que ela está fazendo a diferença. Entendeu a ideia, gente? E essa ONG que eu falo para você, gente, pode ser essas grandes organizações, eu sempre falo, olha as grandes organizações, elas são um exemplo. Elas não estão aí grandes hoje. Elas têm uma história que começou igualzinha a vocês. Só que a diferença é que elas foram aprendendo e chegaram onde elas chegaram. E agora é você fazer a mesma coisa. Entender, aprender e daqui a alguns anos estar tão grande quanto essas que são grandes hoje. O negócio é a gente entender as mudanças e caminhar e passar por esses obstáculos com mais conhecimento e melhor do que a gente começou. Show? A questão do bem-estar emocional, tá? O que é o bem-estar emocional? Doar para trazer aquela sensação de satisfação. Cara, eu tô doando porque eu preciso fazer com que as pessoas sejam felizes. Então, assim, a gente vê muito nas redes sociais algumas coisas, tá? E por isso que eu trouxe para você até a questão sobre essa questão do doador. Porque a gente hoje está dentro das redes sociais, a gente tem um mundão aí de pessoas e pessoas, e eu falo muito para as pessoas que a gente, como organização, tem que estar dentro das redes sociais, e ela não tem que ter, ela tem que estar. Esse estar é estar presente, mostrando o que faz, como, quando, onde, por quê, o tempo todo mostrando o resultado, mostrando as pessoas que eles estão mudando de vida, mostrando o impacto. Isso que eu estou falando para vocês, de estar nas redes sociais. Não é só ter um Facebook, um Instagram e nem posta uma vez ou outra. Mas a questão é realmente estar ali. E a gente tem as pessoas, como eu falei, pessoas. A gente tem pessoas que estão ali para o bem-estar dela emocional. Eu vejo algumas coisas sobre isso. A gente vê a questão, vou dar para vocês a questão do nosso Bill Gates aí. Cara, o cara tem uma ONG. Ele tem uma ONG. Você acha realmente que ele está ali, ele criou a ONG dele para ele se exibir? Não. Ele criou naquela questão de responsabilidade. De que, pô, eu consegui, eu cheguei onde eu estou, e eu posso ajudar mais pessoas, porque eu também vi de baixo, papapá. Ele criou lá a ONG lá, tá ajudando, tá colaborando para o desenvolvimento de várias pessoas. Show de bola. Exemplo que eu dou para vocês aqui. E isso, para ele, quando ele faz, ele doa para outras organizações fazerem os seus trabalhos cada vez melhor. Ele se sente bem, gente. Ele se sente importante no sentido, cara, eu estou fazendo mudança para a sociedade. Eu estou realizando esse meu desejo pessoal de fazer um mundo melhor. Eu estou ajudando os outros a fazer com que eles se fortaleçam, eles tenham o seu espaço, seu espaço com mais qualidade. É isso que ele faz. Porém, todavia, a gente também tem aquela galera que quer o reconhecimento, que quer prestígio, que quer se exibir. E aí faz o quê? Exemplo que eu vou dar para vocês, que foi uma repercussão muito grande nas redes sociais, que foi agora, até em relação à Páscoa, que foi uma mulherzinha que estava dando caixa de bombom na comunidade, e ela falava, você tem que tirar foto. E aí tirava foto do pessoal e tirava a caixa de bombom. Eu não sei se aquilo foi verdade, se aquilo foi mentira, gente, eu não sei a situação, mas foi bem repercutido nas redes sociais, falando por que ela fez isso. Ela queria mostrar para as redes sociais dela, para os seus seguidores, que ela é legalzinha, que ela estava doando coisa para as pessoas, e na verdade ela atuou para meia dúzia de caixa de bombom e que só se exibir e mostrar para as pessoas que ela é boazinha, no final das contas aconteceu essa coisa aí, que eu não sei se é verdade ou mentira, que eu também não parei para pesquisar, mas a questão é que eu estou dando um exemplo para vocês, não estou julgando, não estou falando que está certo, está errado, como eu disse, eu não sei se isso é verdade,
Mas o que acontece? O que aconteceu ali pode acontecer com qualquer pessoa. Por quê? Porque aquilo foi uma farsa que alguém filmou, acabou sendo viral, e isso, gente, acaba prejudicando essa pessoa. E como eu disse, se for verdade ou mentira, eu não sei. Eu sei que prejudicou essa menina, e se prejudicou por bem, prejudicou por bem, se prejudicou por mal, prejudicou por mal. A questão é que eu não sei o que aconteceu direito, eu só sei que essa cena aconteceu. E essa cena, gente, é a questão de realmente ter prestígio, reconhecimento social. E que a pessoa fez isso só por fazer, para que as pessoas falassem, ela é legalzinha, ela é boazinha, tira foto aqui de mim que eu tô doando pro projeto, para as pessoas ficarem, vou continuar seguindo, porque ele é massa, vou fazer porque ele é legal, e no final das contas ela só tá fazendo isso para ela ter prestígio, para que ela apareça, que ela tenha mais seguidores e que ela consiga mais dinheiro com isso. E a questão, gente, que eu tô falando isso, por que eu tô falando sobre isso? Porque isso faz toda a diferença quando você vai captar recursos para sua ONG. Por quê? Porque no momento que você vê que a pessoa, você conhece o motivo da pessoa estar ali doando para o teu projeto, você pode ter o não e o sim. Porque, gente, a gente tem o poder de falar, eu não quero a doação. Como a gente tem o poder de falar, eu quero a doação. E aí você vai querer, você vai decidir se você vai fazer esse papelão de falar, não, vamos tirar foto para essa pessoa se exibir cada vez mais, ou a gente vai falar, não, eu não quero esse recurso, eu não quero essa pessoa aqui dentro do meu espaço, não, eu quero essa pessoa aqui, porque isso faz toda a diferença, gente. Não é porque aquela pessoa é famosa e vai lá se exibir com o teu projeto que você fala, legal, ela vai lá, tira foto, se exibe com o meu projeto, as pessoas vão ver que ela está aqui e como ela tem milhões de seguidores, as pessoas vão gostar do meu projeto e vão me seguir também. Gente, às vezes a gente passa, é visível um segundo e acabou. E eu não quero que vocês sejam invisíveis um segundo. Eu quero que vocês sejam invisíveis 24 horas, 48 horas. Eu quero que vocês sejam invisíveis sempre. Não é só aquele momentozinho que aquela pessoazinha que quis se mostrar através do seu projeto. Eu quero que vocês tenham pessoas, tá, que doem verdadeiramente para o projeto social e que vai transformar a vida das pessoas. Porque às vezes aquela doação que aquela pessoa fez para se exibir, ela é pior, ela vem tão mal para a gente, tão negativa, que a gente acaba fazendo mal para o projeto social. Então, preste atenção. Então, a gente tem que ver o motivo, a gente tem que olhar o porquê dessas pessoas estão chegando no projeto social. Porque, às vezes, gente, não é para o nosso bem, mas é para o bem delas. Mas, como eu disse aqui, a gente tem muito mais pessoas que vão estar aqui doando de bom grado, querendo fazer a diferença, do que pessoas que vão querer fazer o mal. E aí, gente, não é só pensar nas pessoas, mas é pensar também na gente. O que é pensar na gente? A gente tem as pessoas que estão ali doando e querendo fazer a diferença, e a gente tem a gente como projeto social, que é a questão de quem somos nós. Nós temos que dar a credibilidade. A gente tem que dar histórias realistas. A gente tem que mostrar que a gente está fazendo a diferença para os nossos doadores, para os nossos beneficiários, para os nossos voluntários. A gente tem que fazer com que a organização ela seja mais verdadeira possível. A gente tem que mostrar o quanto a gente está trabalhando para fazer um mundo melhor. É isso que eu estou te dizendo. A gente está olhando o nosso doador, o motivo dele doar. Mas o nosso doador também olha a gente. E isso que ele quer ver. Ele quer ver a sua credibilidade, ele quer ver realmente a sua transparência, ele quer ver resultados, ele quer ver a transformação. Então, a gente também tem que passar isso para ele. Porque se a gente não transmitir isso, histórias verdadeiras, e essas histórias, gente, não é falar, ai, eu tô cheio de problema, ai, eu tô precisando de recurso, ai, as minhas criancinhas, ai, os meus cachorrinhos. Eu não tô falando para você falar da coisa ruim que está acontecendo no seu teu projeto, dos teus 100 cachorros que estão passando fome. Não tô falando isso. Porque, gente, a gente tem que pensar que há um mês atrás, teu cachorro não estava passando fome. Por que você está falando agora para as pessoas que teu cachorro está passando fome? Tu não sabia que um mês atrás você tinha que ter comida para o mês seguinte? Essa é a questão. Então, no momento que você começa a falar para as pessoas, eu tô com o meu cachorrinho passando fome, as nossas crianças, não sei o que lá, é uma tristeza horrenda. Gente, você sabe. Porque quando você cria um projeto, você sabe que vai ter despesas. Então, é preciso estar captando o tempo inteiro. E captar o tempo todo, gente, é mostrar veracidade, é mostrar credibilidade, é mostrar resultado, é mostrar transformação.
Porque essas pessoas que vão doar para o teu projeto social, que vai vir com boa vontade, que vão vir com a questão de realmente fazer a diferença, de vir de ter responsabilidade para fazer um mundo melhor, de ter o alinhamento com a sua missão, com o teu propósito, elas só vão chegar no seu projeto se elas acreditarem que ele está fazendo a diferença. Se elas realmente acreditarem que você está fazendo com tua ONG um mundo melhor, que você está transformando a vida das pessoas e que você está dando perspectiva de um mundo melhor, de uma vida melhor para os seus beneficiários. Porque se não tiver isso, se ela não sentir essa confiança, ela não vai doar para o teu projeto. Então, gente, toda a diferença. Se a pessoa que doa, ela tem motivos, ela vai ter. Mas a questão é, você também tem que dar motivos para incentivar essa pessoa a doar. Porque ela já quer. Ela só tem que saber que você é uma boa ONG, que é verdadeira e que precisa desse recurso para fazer seu trabalho cada vez melhor. Gratidão pela presença de todos vocês aqui na nossa live e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.